Essa é a fonte. Eles avaliaram o domingo, que foi o dia da declaração do Lula, e já na segunda-feira, quando entrou em campo o time digital aí do presidente. Ari? Declaração de Lula sobre a guerra entre Israel e Hamas. No domingo, as menções negativas à fala de Lula somavam 57% nas redes sociais e as menções positivas apenas 43%. Já na segunda-feira, as menções positivas superaram as negativas e saltaram de 43% para 61%, enquanto as negativas caíram de 57% para 39%. Lembrando que esses dados são coletados ao final do dia. Ao final do dia. E aí eu quero começar ouvindo você, Apoliana. André, acho que essa inversão que a gente está vendo que traz essa pesquisa... Versões e narrativas, inversão, né? Que eu estou falando. A inversão do conteúdo ser positivo ou negativo para o presidente Lula, acho que é do próprio processo, porque no domingo não se sabia nem muito bem o que Lula tinha falado, o tumulto de rede social, no Twitter, por exemplo, onde eu acompanhei, você não tinha uma clareza muito bem dos usuários sobre o que de fato o Lula tinha falado, né? Parecia que ele estava muito mais zombando do Holocausto, zombando dos israelitas, judeus, né? E quando foi o processo para se explicar o que tinha acontecido, de fato, que Lula tinha feito uma comparação em se tratar de genocídio, deixa mais claro para a população e para o internauta. Agora, botando aqui já a minha opinião, não só a análise, eu acredito, continuo mantendo essa posição de que eu acho que a partir do momento em que aquela fala de Lula feriu os judeus, isso deveria ser retratado, ou pelo menos um pedido de desculpa, uma forma de amenizar essa situação, porque feriu essas pessoas. Não necessariamente pedir desculpas a um líder cruel como Benjamin Netanyahu. Mas eu acho que está ficando mais claro que Lula não quis relativizar as coisas. Ele quis, de fato, colocar o quão cruel está sendo a guerra, principalmente para o povo palestino, só que no deslize ele acabou ofendendo o povo de Israel. Pois não, Ari? Olha, Amadeu, esse fenômeno das redes sociais influenciarem a opinião das pessoas é muito comum, é muito simples. Ele tem um nome que deriva de um conceito que foi talhado pelo filósofo alemão Immanuel Kant há 300 anos. Faz agora 300 anos, né, do nascimento de Kant, que chama-se minoridade intelectual e maioridade intelectual. Ele cunhou lá, mas é usado hoje por analistas, especialistas e filósofos, que é o seguinte: quando você tem, olha só, 300 anos, isso aqui é gênio, né? E hoje ele é aplicado no fenômeno das redes sociais. Você é influenciado pelo efeito manada. Então, quando você está nas redes sociais, antes você viu a declaração e você disse, não, tem alguma coisa errada aí, não foi feliz. Mas se o seu grupo, se aquelas pessoas com as quais você convive começam maciçamente a colocar contra-argumentos, independente do que você pensa, independente da sua razão individual, você é levado a concordar com elas. Isso se chama minoridade intelectual. Não estou dizendo que é bom nem que é ruim, estou dizendo que é um fato. E isso acontece na extrema-direita e isso acontece também na esquerda. Concordo com a Apoliana, que foi uma fala infeliz e a mudança de maré não muda essa minha opinião. Agora, é importante para o presidente politicamente. Ele agiu corretamente, o grupo dele, o Planalto agiu corretamente, porque essa guinada é importante para a imagem dele e para não colocar por terra todo o esforço bem sucedido que ele vem fazendo para colocar o Brasil como um personagem geopolítico respeitado, colocando de novo a diplomacia brasileira, que sempre foi marcada pelo equilíbrio, pela moderação, por conversar com todo mundo bem, é para não colocar isso em xeque. Deixa eu só completar com a Raniele lá, porque mostra também, Raniele, você vê em outros tempos, e esses outros tempos eu digo de 2016 até hoje, e aí eu não estou aqui dizendo que um lado é bom e outro é ruim, eu estou falando objetivamente. A extrema-direita deu de goleada nas redes sociais de 2016 até agora. A esquerda está começando a equilibrar esse jogo, Raniele?
Exato. A gente já acompanhou esse movimento um pouco antes das eleições de 2022, uma tentativa de reação da esquerda, de uma certa tentativa ali de Lula de resistência, porque ele não acreditava, de fato, que investir nisso pudesse ser a solução, mas foi o que ajudou. A gente lembra que ele até escalou o deputado federal Jean Nunes para isso, que já era bastante atuante nas redes sociais. Eles fizeram ali um ato público, né, de parceria. E ele tem, de fato, entrado nessa onda. Eles já entenderam há muito tempo. E esse movimento, Amadeu, para tentar reverter a imagem de Lula em relação a essa fala que foi, sim, considerada desastrosa por diplomatas, pessoas aqui do Itamaraty, foi encampado por Janja, a primeira-dama. Ela foi a primeira a se pronunciar publicamente na segunda-feira, depois que Lula teve aquela reunião que a gente mostrou aqui no Palácio do Alvorada, ele com as portas fechadas com Celso Amorim, seus ministros mais próximos, e Janja foi lá, quebrou o silêncio, foi nas redes sociais ainda no início da tarde e disse, olha, Lula não ofendeu o povo judeu, e sim fez críticas ao governo israelense e à ofensiva militar que está matando crianças, mulheres, já são mais de 30 mil vítimas. Então, desde que ela reverteu esse discurso, ou tentou reverter, os outros também aliados do presidente vêm fazendo a mesma tentativa nas redes sociais. Ontem, a gente até mostrou aqui na Rede Meu Norte, que o líder do governo no Congresso resgatou uma imagem de Lula antiga, ainda no governo 1 ou 2 dele, porque a imagem é muito antiga, ele visitando o Museu do Holocausto com o kebab, que é aquela vestimenta típica dos judeus, e dizendo que sempre, né, apoiou esse povo. Inclusive, eles têm, o Brasil com Israel tem sólidas relações comerciais e diplomáticas, né? Tinha até então, mas há uma pressão de Israel nesse momento por um pedido de retratação de Lula que não vai acontecer. Eu acho hoje esse é um problema muito mais entre o governo atual de Israel e o governo do Brasil do que entre os países. Mas vamos seguir, porque o presidente da Assembleia, aí em Brasília, acertou para que a TV Assembleia chegue a mais municípios, Raniele. Exato, foi hoje de manhã no Ministério das Comunicações. Franzé Silva esteve reunido com o responsável ali por esse pedido, que, de acordo com ele, até o fim do ano, a TV Assembleia vai chegar a 7 municípios, ao total mais de 20. E, dentre esses municípios, os maiores, né, depois da capital, Parnaíba, São Raimundo Nonato, Pico, são alguns deles. Vamos ver a fala do presidente da Assembleia. Existe uma solicitação já da época em que o presidente Temístocles conduzia a casa, no sentido de ampliar para 26 municípios a nossa TV pública, a TV Assembleia. E o objetivo nosso é levar a TV Assembleia para mais perto da população, para que possam acompanhar o desempenho, as atividades dos deputados e deputadas que são votados nos municípios. Então, o nosso objetivo agora é tramitar esses processos, daí a nossa visita hoje ao Ministério das Comunicações, e vamos agora acompanhar a parte burocrática para a liberação. Queremos, até o final do ano, chegar a mais 7 municípios. Esses já estão liberados, mas o objetivo maior é chegar a todos os municípios do Piauí. Aí então o presidente Franzé. Chuva, Raniele? Chuva? Começou? Chuva aqui, eu estou pegando chuva, mas eu vou chamar a outra parte da sonora dele também, Amadeu. Ele falou sobre... Oi? Raniele, vamos passar para o Dino, por causa da chuva? Vamos passar aí para o Flávio okay. Dino? Vamos agilizar? Pra gente ter só tempo. Também, para a gente não perder o time da informação, agora à tarde ele tem audiência na Codevasp, vai falar sobre o canal do Sertão Piauiense, que é a integração das bacias do Rio São Francisco com o Rio Canidé e Piauí, que vai beneficiar principalmente a região sul do estado, que usa muito carro-pipa, por exemplo, em São Raimundo Nonato. E ele também falou sobre eleições, está esperando aí novos aliados da oposição, inclusive Silvio Mendes. Foi curiosa essa fala dele. Mas olha, Amadeu, sim, daqui a pouco aqui, olha, no Supremo Tribunal Federal, a gente está vendo já um esquema de segurança aqui reforçado, muitos agentes de segurança, daqui a pouco o trânsito vai ser interditado a partir das 16 horas, posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que chega aqui, Amadeu, com mais de 340 processos à sua espera. Mas Flávio Dino é um homem experiente nessa área, juiz federal, desde 1996, quando ele passou, 94,
2006, ele foi candidato a deputado federal pelo PCdoB, foi eleito, foi governador do Maranhão por 2 mandatos, depois eleito senador pelo PSB e escolhido como ministro da Justiça pelo presidente Lula. Foi o ministro mais chamado aqui no Congresso Nacional, a convite, né, dos parlamentares para esclarecer temas de segurança. Lula disse no Palácio do Planalto que estava perdendo ali um grande nome do seu time, mas também que a Suprema Corte iria ganhar. Ele está assumindo o lugar da Rosa Weber. E dentre os processos polêmicos, tá aí uma lista rapidinho, ele vai herdar processos de Rosa Weber da CPI da Covid, aquela comissão parlamentar de inquérito que apontou vários crimes, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a Procuradoria-Geral da República apresentou algumas denúncias, e Dino é quem vai decidir aqui, inclusive de incitação ao crime, né, quando o Bolsonaro estimulou aglomerações, falou contra a vacina. Outro processo também sobre o aborto, não sobre a descriminalização do aborto, porque Rosa Weber já tinha votado, mas sim porque o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, pediu que o aborto seja equiparado a um homicídio qualificado, aquele que praticar, aquele que fizer o aborto, né, tiver ali também não só a mulher, mas também aquela pessoa que estiver na sala, né, fazendo o aborto. Além disso, a questão do indulto. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele concedeu esse benefício do indulto àqueles que tiverem uma pena até 5 anos. Ele também vai decidir sobre esse caso. A expectativa, Amadeu, é de uma lista de 800 convidados e convidados ilustres, tá? Os presidentes dos 3 poderes vão estar aqui. Lula, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o próprio Luiz Roberto Barroso, que é quem vai abrir a sessão solene. Perdemos, né, o sinal da Raniele, a chuva. Ela estava lá na Praça dos 3 Poderes. Aliás, por falar em Praça dos 3 Poderes, Flávio Dino, que começou o ano no Executivo, hoje, aliás, passou do Executivo, aí ela voltou lá. Hein, Raniele? Oi. O Flávio Dino Até parou a chuva, Amadeu. O Flávio Dino começou o ano no Executivo, foi para o Legislativo e agora vai para o Judiciário, tudo isso em menos de 2 meses. Pois é, né, Amadeu? Que carreira! E vai passar aí 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Ele deixou as suas marcas por onde passou, deixou ali as suas contribuições no Ministério da Justiça, né? Foi um daqueles do governo que falou sobre essa questão do 8 de janeiro, né? Pediu ali as providências da Polícia Federal. E depois, aqui no Senado, ele fez um discurso falando sobre o seu legado, sobre a sua carreira política, apresentou alguns dos projetos de lei, sobretudo nessa área de segurança, pedindo, inclusive, o fim da aposentadoria compulsória de juízes, por exemplo, que seria uma forma de punição àqueles, né, que forem afastados, para eles não serem aposentados compulsoriamente, e sim saírem, né, sem direito a nada. E agora vem para o STF com essa missão desses processos. A gente vai ver como vai ser o perfil, né, desse novo ministro, como é que ele vai votar. Mas a gente já sabe, porque Flávio Dino tem esse poder de comunicação, ele se expressa muito bem e ele vai seguir essa mesma linha. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília.